Bom, boa tarde a todos, então, sejam bem-vindos aí à nossa quarta reunião do NPP Log, né? Agradeço aí o meu parceiro André, que está sempre junto aí do nosso grupo, e os demais participantes por estar aqui junto com a gente nesse momento. Acreditamos que hoje teremos uma ótima reunião, porque hoje teremos uma palestra bem interessante do Jailson, né? Lana, que é nosso professor aqui do programa de mestrado, mas também é professora aí, da Escola de Negócios e na parte de algumas disciplinas. Então, Jailson, o palco é seu, né? Então a gente agradece já de antemão a sua participação e disponibilidade. Então, por favor. Beleza. Obrigado, Luiz, pelo convite. Prazer estar aqui prestigiando a NPP Log. Assim como vocês também atenderam nossos pedidos aí quando a gente está com a disciplina de estágio e iniciação científica lá na graduação, vocês vieram apresentar os grupos e tal. E essa parceria aqui sustenta aí nosso trabalho. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Eu acho que não preciso de longa apresentação, todo mundo que está aqui me conhece. E nós vamos fazer um trabalho um pouco mais intenso ao longo daqui para frente, na verdade, em cima dos artigos tecnológicos. Então, para vocês entenderem, essa reunião do grupo já foi marcada com bastante antecedência pelo Luiz, lá quando ele organizou, antes até do início do semestre, a gente já tinha essa programação, já veio a professora convidada ali pelo André, que tratou de Design Science, vai vindo o Ricardo Limongi, que é especialíssimo aí em inteligência, em AI, na nossa área, e coube a mim tratar aí de artigos tecnológicos. É bem interessante, porque daqui para frente o PMPGIL, por diretrizes da CAPES e tal, vai trabalhar muito fortemente a ideia de artigos tecnológicos, produtos tecnológicos. Eu sou alguém que trabalha isso, alguém que estuda isso, mas temos aqui o André também. O André, por exemplo, é líder, né, da área lá no setor de estratégia do Enampad. Inclusive, ele coordena essa parte lá. Participei agora no Enampad aí de sessões de artigo tecnológico com o André coordenando. Então, temos aí também uma autoridade no assunto. E, pessoal, assim, como eu falei agora há pouco, a CAPES ela vem batendo forte em que programas de mestrado profissional precisam trabalhar mais fortemente a ideia de produtos tecnológicos e principalmente artigos tecnológicos, que tem muito a ver com os programas de mestrado profissional, mas também para os programas de mestrado acadêmico, uma parte das entregas precisa ser de tecnológico. É bem interessante esse processo. Eu acho que cada vez mais nós começamos a limar aquele gap entre mercado e academia, porque o artigo tecnológico ele vem exatamente falar ao participante, né? Ele vem falar ao empresário. A ideia é que realmente os empresários, os gestores, eles possam beber dessa fonte, eles possam vir aqui e baixar um artigo tecnológico que venha a ter uma linguagem fácil de ser entendida e traga uma contribuição real por meio aí de uma ferramenta, de uma nova tecnologia que esse cara pode aplicar na empresa dele. Eu vou compartilhar algumas coisas na tela, só que essa introdução é importante para vocês entenderem que cada vez mais nós vamos nos aproximar de um mercado, tá? E o artigo tecnológico, como eu falei, é o melhor jeito de a gente conversar com os gestores, com os empresários. Por isso que uma das coisas muito importantes que vocês têm que ter na cabeça ao construir um artigo tecnológico é a linguagem.
né? Entender que, legal para a gente, aqui no dia a dia, nós somos alunos, professores dos programas, nós respiramos artigos científicos, falamos em vários tipos de estatística, de entrevista, caso seja uma qualitativa, e o nosso mundo é esse. O cara, no dia a dia, ele não tem muito tempo para interpretar um artigo, entender qual é a contribuição real, ou tentar imaginar como é que é feita essa aplicação, né? Porque a gente vai ver que o nosso paradigma dentro do artigo científico é um pouco diferente hoje. Mas ele quer ler algo que ele possa aplicar na empresa dele, aplicar na organização e tenha a resolução de um problema latente, tá? Então, é muito importante que vocês entendam o porquê, né? Um artigo científico, na verdade, dado a nossa... Eu vou trabalhar isso ali na frente. A gente busca muito o compreender, o entender, o analisar alguma variável, algum determinante, alguma consequência, algo nesse sentido. O artigo tecnológico, ele vem no sentido de aplicar. Aí nós vamos entrar lá na Design Science, que eu vou tratar ali depois também. E Design Science é exatamente o tema da nossa última palestra, né? Aqui no NPP Log. Eu participei também, adorei, inclusive troquei algumas informações com a professora e realmente foi de grande valia aquilo ali até para a construção dos meus futuros casos, que eu consegui tirar bastante coisa dali. Então, assim, é importante vocês entenderem onde é que vocês estão situados. Daqui para frente, né, entrando na dinâmica do artigo tecnológico, eu vou usar um pouquinho a brincadeira do Jeff, né? Vocês tiram o chapéu só do acadêmico e botam o chapéu do mercado, tá? Então, vocês precisam entender que a função nossa ao criar um artigo tecnológico é exatamente ajudar o mercado nesse contexto. E aí vem um ponto. Muitas das coisas, quem trabalha com consultoria como eu, às vezes olha para o artigo tecnológico e, cara, por que eu vou fazer um artigo tecnológico e eu desenvolvi uma tecnologia minha, um método meu, que funciona, que dá certo, eu cobro por isso. Por que eu vou contar esse segredo para o mundo, né? É exatamente a nossa contribuição, meus caros. E por exemplo, né, o Vinícius Kleinert, que ele foi aluno nosso PMP Gil, ele desenvolveu um artigo que eu normalmente uso e que eu vou usar no treinamento de quinta-feira, depois eu explico um pouquinho disso para vocês também, que ele fez um acordo de cotistas. Assim como existe o acordo de acionistas lá nas SAs e tal, ele notava no dia a dia, ele como advogado, ele é advogado que fez PMP Gil, que fez mestrado em gestão, que existia sempre grandes litígios e grandes conflitos entre os sócios de pequenas e médias empresas. Então, ele pegou a inteligência que existia numa SA, né, na governança corporativa, e trouxe para a pequena empresa. Ele, como advogado, vende isso. Ele vende isso. E aí a pergunta é, mas por quê, né? Ele vende isso, ele ganha dinheiro dele vindo disso, por que ele divulga isso para o mundo? Pessoal, o artigo dele é realmente um passo a passo de como fazer um acordo de cotistas. Gigante. E aí, esse entendimento é importante porque... Tá, mas o que ele ganha com isso? Exatamente a divulgação, a publicidade dele. É aquela coisa. Poxa, ele é o cara que criou o método, né? Uma empresa, uma organização ou uma sociedade que tem esse problema vai contratar alguém que vai beber da fonte do artigo da aplicação ou quem criou esse artigo, que entende muito, que desenvolveu a tecnologia. Então, isso é uma contribuição importante. De certa forma, ele revelou para o mundo o jeito dele de fazer e o método dele. Mas o que ele ganhou? A legitimação de que ele é uma pessoa que entende muito disso e que é uma pessoa gabaritada a fazer isso. Então, às vezes, eu noto, quando a gente vai conversar com alguns profissionais, lá na empresa a gente desenvolveu um método, sabe, vamos fazer um artigo tecnológico? Mas isso é o segredo da minha empresa, é o meu diferencial. Tem esse problema. Nós vamos entender que, às vezes, tem esse problema.
tá? Mas nós, como pesquisadores, podemos entender dessa forma. Se nós estamos falando e publicando um artigo sobre tal área, desenvolvendo tal ferramenta, nós somos autoridade no assunto. E, de certa forma, nós podemos nos beneficiar disso no futuro. Pessoal, eu vou compartilhar alguma coisa aqui para vocês entenderem agora o que é um artigo tecnológico, e principalmente o que não é um artigo tecnológico. Então, eu vou compartilhar aqui. Quando eu compartilho, eu acabo saindo da tela, eu não me vejo aqui, então, e não vejo se alguém escreve alguma coisa no chat e tal. Então, eu peço que é o seguinte, se tiverem perguntas, que realmente abram o áudio e façam a pergunta, tá? Deixa eu achar a janela aqui, já vou começar. Bom, professor. Pessoal, estão conseguindo ver aí? Então, está projetando ali? Luiz, estão conseguindo ver? Beleza. Conseguindo ver. Pessoal, as perguntas são após a apresentação para a gente ter mais dinâmica, tá? Beleza. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é mais para vocês entenderem o contexto, tá? A administração até final da década de 50, tá? A Ford Foundation, né, a Carnegie, apresenta um relatório sobre as escolas de negócio. O que era? A gente não tinha um conceito de ciência naquele momento, tá? Basicamente, o que era publicado da administração era o que aquele cara fez, o que aquela empresa fez, o que aquele gestor fez, né? Existia um método, inexistia um método ou critérios nessas publicações, tá? Faltava a cientificidade do processo. Notou-se que estava errado, tá? E começou-se a mudar-se esse contexto, tá? E aí, a partir disso, as nossas pesquisas, elas começaram... E aí, como pode acontecer isso, né? A gente quis corrigir um problema, né? E criou outro maior. É que nós cientificamos demais e nós nos distanciamos do mercado, tá? E aí vem, né, é famoso o artigo do Barry Trice, que já na década de 80 falou o seguinte: a academia expressa sua preocupação sobre o porquê dos resultados das pesquisas na área não serem largamente aplicados. De certa forma, nós criamos pesquisas que não eram lidos por quem aplica. Nós começamos a abrir um abismo entre quem realmente usa o que nós descobrimos. Porque as nossas pesquisas não traziam resultados aplicáveis, elas traziam entendimentos, conhecimentos, mas eu não conseguia sair dali e trazer uma nova tecnologia, uma nova ferramenta para a administração. Tá? O Hambrick, em 94, falou o seguinte: o impacto acadêmico que devia importar aos mundos dos negócios não importa. Tá? Realmente, aquela ideia de que, na prática, a teoria é outra, estava se aplicando a esse contexto. Por quê? Porque o foco, né, o paradigma dominante na administração virou a compreensão dos fenômenos. A gente quer entender, compreender, entender a causa daquilo, tá? E aí fica isso, né? Descrição, explicação e até algumas vezes predição, mas nosso foco central, e eu sou parte disso dentro das minhas pesquisas mais acadêmicas, dentro do marketing, por exemplo, a ideia dos experimentos, eu vou testar causalidade. Então, realmente, status e moda, e aí usando a minha dissertação como exemplo, status e moda antecedem, são os antecedentes do movimento de onda. Beleza, e o que eu faço com isso? Eu entendi, eu conheço. Status e moda, eu não desenvolvi nada que o mercado possa dizer, pô, beleza, Gilson, essa tua descoberta, legal, então agora, com base nisso, eu vou aplicar isso que tu desenvolvesse para ter esse benefício. Não tem, porque eu não criei nada. Eu só descobri, eu só expliquei como é que funcionava a conformidade, o conceito de conformidade vindo lá da psicologia, no consumo.
Então, de certa forma, a gente cria o artigo, descobriu isso, aí cada gestor vai ler e vai aplicar esse conhecimento da sua forma ou nem aplicar. E aí foi formando esse gap, tá? E aí a gente vem nessa ideia, tá, de começar a olhar para quê? Para o Design Science, a palestra que a gente teve no mês passado, que é algo característico das engenharias e da medicina. Tá? O paradigma de pesquisa ele é diferente. Ele é mais voltado para a resolução dos problemas. Tá? A partir da aplicação de novos conhecimentos científicos, uma abordagem de pesquisa pragmática. Eu vou pesquisar algo para resolver algo, não só para conhecer e tal. Eu faço uma brincadeira que os pesquisadores dos laboratórios que desenvolveram as vacinas de Covid, né, se eles fossem administradores, nós íamos só descobrir qual é o vírus, quais as causas do vírus, o que o vírus faz, em quem que ele atinge com mais impacto, qual a força do vírus. Não sei. A gente só ia saber tudo sobre o vírus, mas a gente não ia desenvolver a vacina, tá? Porque o nosso paradigma não é resolver o problema, nosso paradigma é conhecer. E, de certa forma, cada um vai desenvolver. E aí vem a ideia que vocês veem lá na estratégia da vantagem competitiva. Quem melhor usar esse conhecimento e desenvolver as melhores estratégias é que se destaca. Mas não temos um caminho assim, eu quero administrar. Tem um protocolo? Não tem, né? Então, cada vez mais nós estamos buscando isso para tentar resolver esses problemas comuns à gestão. Então, cada vez mais agora, a administração começa a beber no paradigma do Design Science. Cada vez mais a gente está querendo realmente mapear problemas e resolver problemas. E para isso a gente cria ferramentas, tecnologias para isso. Então, na medicina, é aquela coisa, a gente bota 2 ratinhos clonados, aplica neles um vírus X e a gente começa a estudar esse vírus. Daqui a pouco a gente diz, eu acho que para esse vírus tal princípio, tal composto resolve. Aplica-se no ratinho e no outro não. Faça o experimento. O modelo é o experimento. Se o ratinho realmente sobreviveu, é porque eu consegui resolver o problema daquela doença. Né? Então, a medicina usa esse método. E na administração, não. Nós vamos lá entender muito bem como é que se forma uma onda de consumo. Como é que se forma, qual é o determinante da conformidade do consumo? Beleza, e como é que se resolve isso? Como é que se faz? Não sei, isso eu não olhei. Tá? Então, o paradigma central começa a mudar, ele vai para o Design Science. E, pessoal, e eu vou falar algo aqui que pode vir ao encontro de muitos de vocês. Eu vim necessariamente do mercado para a academia. Né? Eu vim do dia a dia de uma empresa, dos problemas de uma empresa. Quando cheguei na academia, foi um baque para mim. E eu comecei hoje, eu tenho esse modelo mental, essa parte toda, mas demorou. E nesse momento eu conheci a ideia do artigo tecnológico lá em 2017, no Enampad que teve lá em Curitiba, e a Dinorá propôs, naquele momento, a Dinorá, aqui nossa professora, ela propôs um PDW só de artigo tecnológico. Foi a força propulsora para eu me aprofundar nisso aqui, porque cara, é exatamente isso. Eu vim da empresa, não quero só entender, compreender, eu quero resolver problemas. E aí foi o que fez eu me apaixonar tanto pelo artigo tecnológico, tá? E aí, isso aqui a gente pode passar. Isso aqui é aquele quadro do Gregory Hevner que a professora... André, como é que era o nome dela, André? Eu esqueci o nome dela, da palestra passada. Cristiane, que ela citou muito, né? Um quadro que basicamente sintetiza o que a gente faz num artigo tecnológico, as formas de resolução desse processo, tá? Então, assim como eu vou tratar, mas vou explicar certinho o artigo tecnológico, mas é interessante vocês entenderem esse quadro
do Design Science para entender o que a gente faz no artigo tecnológico, tá? Esse quadro ele trabalha com a maturidade da solução e o domínio da aplicação, tá? Então, maturidade da solução e domínio da aplicação. A maturidade da situação, pô, esses barulhos aqui são terríveis, né? Da solução, domínio da aplicação. Então, basicamente é o problema e a solução. O problema e a solução, né? Então, a gente trabalha muito dentro desse contexto, porque se nós temos, tá, uma maturidade de solução alta, tá? E uma maturidade de solução baixa e um domínio de aplicação alto, nós temos o que a gente chama de melhoria, né? Nós temos novas soluções para problemas já conhecidos, tá? Se a gente tem uma maturidade de solução baixa, tá? E uma maturidade de conhecimento do problema baixa, nós temos o quê? Uma inovação. É um produto totalmente inovador. Nós temos novas soluções para novos problemas, tá? Ou nós temos uma extrapolação, quando nós temos uma solução conhecida para novos problemas. Poxa, eu aplico isso aqui para resolver o problema X. Pô, se eu tentar resolver o problema Y, legal, consegui. Então, nós temos uma extrapolação. Então, a dinâmica do artigo tecnológico é basicamente isso. Eu posso trabalhar uma melhoria de processo, algo que já existe, eu vou melhorar ele. Por exemplo, já é sabido que existe para gestão de várias coisas, gestão de portfólio, gestão de carteira de clientes, a metodologia RFV, né? Recência, frequência e valor. Legal. Eu estou propondo agora, num artigo tecnológico, mas aí vem o ponto. O RFV, ele olha somente para dentro da empresa, né? Então, dentro de uma carteira de cliente, por exemplo, eu vou montar metodologias de quais clientes eu vou atender de tal forma, quais clientes. Então, eu olho o quê? A recência, frequência e valor, né? O cliente que tem mais frequência de compra, ele é um cliente que compra mais alto, eu vou dar um tratamento especial. Só que eu comecei a perceber que, cara, mas ele não pega os dados externos, né? Por exemplo, eu estou trabalhando aí num agenciamento de carga, por exemplo. Poxa, o melhor cliente do cara, ele traz com esse meu cliente 30 containers semanal. Só que ele traz 200 containers semanal. Então, ele traz 170 containers com outros. Então, e às vezes, né, ele tem um cara lá que traz 2 containers. Teoricamente, nós íamos dar pouca atenção para esse cliente. Lá no, né? Mas a gente olha para os dados do mercado, ele traz 300 containers semanais. Então, para a gente, ele é um pequeno cliente, mas a gente começa a olhar também para fora, né? E esse cara, então eu vou melhorar a ferramenta RFV, eu vou botar elementos de olhar também para o mercado, não só para dentro da empresa, tá? Aí vem inovação, que aí o povo aqui desse grupo, por exemplo, que trabalha a parte logística, a parte de processos, aqui desenvolve muito, porque às vezes você consegue desenvolver algo totalmente novo, né? Existem novos problemas surgindo, novos fenômenos surgindo. Nós estamos lidando aí com muitas coisas de tecnologia, por exemplo, e eu não sei como resolver o problema X ou Y. Então eu vou usar um novo método para resolver aquilo, tá? Por exemplo, o artigo que eu vou trabalhar aqui na quinta-feira, na dinâmica, é o artigo do Jason, nosso o financeiro aqui da Univale, era nosso aluno aqui do doutorado. O Jason criou uma ferramenta para fazer análise de sentimentos no Twitter. A análise de sentimento é um método de pesquisa, assim como é a entrevista, assim como que já existe. Mas, cara, como é que eu vou fazer, captar análise de sentimento lá no Twitter, onde as pessoas... Ele fez um robozinho, tá? Que capta aquilo ali e faz análise de sentimento. Então, ele inovou, ele criou uma ferramenta nova que é um problema novo, né? E depois, a extrapolação. Eu costumo brincar aqui muito também, que eu já citei o exemplo da Covid, por exemplo, tá? Que essa melhoria, né, e a inovação foi mais ou menos as vacinas, né? A Pfizer fez pela primeira vez um tipo de vacina que utiliza-se do RNA mensageiro. Nunca tinha feito vacina para isso tudo dentro de um vírus novo que apareceu, que era o vírus do Covid. Cara, inovação total. Mas
a chinesa lá, esqueci o nome da Coronavac, né? Ela fez o quê? Ela usou o mesmo método que se usa para todos os tipos de vacina antiviral, que é o quê? O enfraquecimento do vírus, coloca ele na corrente sanguínea, o corpo cria os anticorpos que vão defender, né? Então, ele usou o método já conhecido num novo problema. Tá? Então, quando a gente pensar numa ferramenta, ela pode ser isso também. Tá? Então, de certa forma, esse quadro do Gregory Hevner, da Gregor, né? Sempre baseia muito, quando eu tenho uma proposta de artigo tecnológico, uma ferramenta na mão, eu sempre olho muito sob essa ótica. Tá? Então, de certa forma, eu consigo ver se aquela proposta realmente traz uma contribuição que fundamenta um artigo tecnológico, tá? Então, pessoal, o que é um artigo tecnológico? Primeira coisa, ele é um artigo, tá? Com todos os critérios metodológicos de um artigo, mas com ênfase profissional, tá? Com o objetivo de solucionar um problema. Por exemplo, nós temos um problema, eu estou orientei falta agora finalizar ele, um artigo que eu estou trabalhando, que é o seguinte: eu canso de ver empresas ou pessoas, ou profissionais liberais, reclamando de agências de marketing digital, né? Então, e muito dos problemas é desalinhamento no processo. Então, o cara, ele monta uma empresa e ele joga toda a responsabilidade da venda para uma agência de marketing. Não, eu sou bom em fazer tal produto. E eu trabalho o produto, eu sou muito bom em melhorar o custo, eu sou muito bom em melhorar os processos, aumento a produtividade, tá aí a venda. Não, contratei uma agência e essa agência agora vai fazer umas propagandas lá, ele acha que vender é só fazer isso. E aí passa um mês, a agência faz as postagens, só que não traz o resultado esperado. O que ele fala? Essa agência é uma porcaria. O que ele faz? Busca outra agência. Ele acha... E grande parte do problema da agência é porque a agência que tem um bom brifador, o cara vai sentar com o gestor da empresa, do futuro cliente, ele vai detectar vários pontos e, de certa forma, ele trabalha o melhor tipo de postagem ou a melhor comunicação, que às vezes não é só fazer postagens bonitas e tal. Quando ele tem isso, ele tem um grande diferencial competitivo. Mas nem todas as empresas têm um ótimo brifador. Então, ou a empresa passa a vida procurando um brifador, ou ela faz o que eu e até a Luciane Meton está trabalhando comigo nisso. O que a gente está fazendo? Desenvolvendo um diagnóstico para agências de marketing digital. Então, com base nesse diagnóstico que envolve basicamente um questionário e mais o levantamento de alguns dados, qualquer agência de marketing vai conseguir fazer um ótimo diagnóstico, um ótimo briefing. Então, eu criei uma ferramenta que vai servir para todas as empresas de marketing digital e, quem sabe, todas as empresas de publicidade, tá? A resolver o problema do briefing. Então, essa é a dinâmica, tá? E outra, eu estou falando para profissionais do mercado, né? E um dos pontos centrais que eu vejo pessoas leigos, né, na academia falando assim: Gilson, eu vi um artigo lá sobre conformidade do consumo, mas era a conformidade do consumo aplicado aos moradores da geração Z do estado de Santa Catarina. É muito fechado. Cara, eu sou de São Paulo, já para mim não. Então, às vezes o título ou o fechamento, né, o empírico que a gente dá, ele já acha que não serve para ele, tá? Então, de certa forma, essa comunicação, e foi uma das coisas que eu frisei ali no começo que eu acho muito importante, tá? Essa comunicação, tá? Ela vai fazer o nosso artigo brilhar aos olhos de um profissional de mercado, tá? Ou como a gente fala com ele. E aí eu falo para vocês, leiam um Harvard Business Review, né? Um artigo da Harvard Business Review.
ainda tem uma discussão se é um artigo tecnológico, se é um artigo executivo, mas ainda é aceito como artigo tecnológico. Por quê? Porque a citação é o cara que está escrevendo, né? Mas, basicamente, é gostoso de ler. A gente vai lendo e vai fazendo assim, ó, né? Tipo, concordando, porque parece que ele está falando para a gente e ele sabe dos nossos problemas e ele está... É gostoso ler um artigo assim. Nós, acadêmicos, gostamos de ler algo assim. Nós que temos um foco nesse sentido, gostamos. É muito mais fácil um gestor ler um artigo assim. E quando é que ele tem tempo para isso? Ele vai perder X horas da vida dele, da correria da vida dele, para ler um artigo de 30 páginas? Ele vai ter que entender de estatística, uma estatística mais robusta para entender o que foi feito? Não. Então, a nossa função é comunicar a esse participante, a esse cara. Então, do nosso feeling, olhar aquilo ali e trazer numa linguagem compreensível ao mercado, tá? E aí é aquilo que eu falei lá anteriormente aparece aqui, tá? Onde que cabe um artigo tecnológico? Ele tem o foco ou na inovação, tá? Novas soluções para novos problemas, na melhoria, tá? Novas soluções para problemas conhecidos, pessoal. E quando a gente fala de problemas conhecidos, basicamente as empresas N problemas que aparecem, elas foram dando um jeitinho de resolver, nem sempre da melhor forma. Nós olhamos como uma possibilidade de otimizar esse processo. Tá? Isso soluções para problemas conhecidos. Às vezes é a melhoria, é realmente a otimização do processo. Eu ganho tempo aqui, eu ganho, tá? Algo nesse sentido. E a extrapolação também é bem importante. Isso envolve, e eu estava até conversando com o Charles agora há pouco, ele traz muito conhecimento da engenharia de produção. Tá? Esse conhecimento a gente pode aplicar agora na administração, fazendo como? Juntando vários procedimentos da engenharia de produção com o que nós já temos na administração, a gente faz um protocolo, ou um manual, ou um passo a passo de como resolver tal problema, utilizando-se de ferramentas até já existentes, mas que serve para resolver o problema X. Nós estamos trazendo para resolver o problema Y. Tá? É legal algo nesse sentido. Então, o que é essa nova solução? Tá? Pode ser um avanço, né? Pessoal, olha essa palavra, é muito importante, tá? A exclusão, quando a gente fala em exclusão, eu estou falando em otimização, tá? Parece que a gente só quer criar algo novo e tem um ponto importante nisso. Quando eu vou orientar um aluno que ele fala, professor, mas o que é uma nova tecnologia? Já vem na cabeça dele um novo software. Eu tenho que entender de TI para desenvolver um software. Não é um software, é o processo. Eu posso depois fazer um output, né? Fazer algo que otimize a minha tecnologia por meio de um software. Mas o processo de como aquilo vai ligar uma coisa a outra forma um produto tecnológico que eu posso expressar por meio de um artigo tecnológico, comunicar por meio de um artigo tecnológico, tá? Então, e ao mesmo tempo, eu posso olhar para um processo, tá? E excluir várias etapas e criar quase que um novo processo. Tá? Otimizando aquele já existente. Isso gera custo. Pensa o quanto de economia vocês podem propor para uma empresa. Tá? Combinações de soluções conhecidas. Isso que eu citei agora há pouco e eu estava falando com o Charles, por isso que eu estou citando. O Charles, ele participou do desafio PMP-Gil, que eu sou professor junto com a professora Dani, e a empresa apresentada era uma startup, tá? E eles queriam crescer. O grupo, a Rúbia, a Isadora e o Charles desenvolveram vários passos para gerar esse crescimento, desde a análise da situação atual até um planejamento futuro. Cada passo desse, somado, né, eu combino essas soluções e crio um protocolo, por exemplo. Isso pode ser utilizado para várias startups que querem crescer.
Então, eles têm hoje quase que um protocolo. Nós só temos que ver quão inovador é esse processo, tá? E aí vem um ponto. Ano passado, sob convite do André, eu coordenei a sessão com o André, coordenou nessa, eu coordenei ano passado, lá no Enampad, em São Paulo. E três foram apresentados, 4 artigos. 3 deles eram aplicação apenas. Eles não criaram nada novo. Eles botaram aplicação de um fluxo de caixa numa empresa X. Eles pegaram algo que já se conhecia e só aplicaram. Então, eles não fizeram uma melhoria, eles não fizeram uma extrapolação, eles não inovaram em nada. Eles só aplicaram o que já se conhece. Então, é muito tênue essa linha e precisa ser muito bem argumentada, dizendo, não, mas espera aí, essa solução sim, só que essa solução combinada com essa, com essa e com essa, isso não existe ainda, né? Que aplicar o fluxo de caixa na padaria da tia Joana ou o fluxo de caixa na Vale é um fluxo de caixa. Agora, se eu fazer um novo método de aplicar fluxo de caixa, aí eu tenho um novo produto, aí eu tenho uma nova tecnologia. Mas a aplicação no custo, né? A professora Luciana, dessa aula de custo, eu estou fazendo estágio docente lá com ela, mas ela fala, a análise do DRE, ninguém criou uma ferramenta, né, diferente. Então, a análise do DRE não é algo novo. Eu aplicar isso ali numa empresa, eu não estou criando nada novo. E aí é só um artigo de aplicação. Ah, mas muda o campo. Cara, mas a tecnologia é a mesma. Então, nós temos essa linha é bem tênue, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que analisar, tá? E aí, essas soluções, ela pode ser apresentada como um modelo e processo de gestão, dá para criar muito artigo tecnológico advindo de proposição de novos processos, tá? Processo de planejamento, processo de controle de produção, mensuração de custo, um método novo de mensuração de custo, né? De alinhamento estratégico, o próprio mapeamento, uma forma do mapeamento de processos, tá? Análise de problema e apoio da tomada de decisão. Eu estou criando alguns, por exemplo, que são processos comerciais, que é mais a minha área de mercado e tal. E eu vejo que, dentro do setor comercial, as decisões são totalmente intuitivas, aleatórias, ou feita por aquele iluminado que é o vendedor fantástico, que ele nasceu com o dom da venda. Pessoal, alguém olhou para aquilo ali e disse, não, velho, mas se eu pegar e quebrar o processo de vendas em partes. Eles desenvolveram, não foi publicado um artigo tecnológico daquilo, porque ele lançou um livro. O cara pegou e montou, o Aaron Ross, ele montou o Receita Previsível, que é o quê? Eu pego o processo de venda e separo em BDR, em SDR, em Closer, que é o fechador, e Customer Success. Ou seja, quando eu faço uma venda, eu faço o quê? Eu tenho que prospectar cliente. Eu tenho primeiro que conhecer, buscar nomes de clientes. Depois, eu tenho que prospectar, fazer os contatos e tal. Aí vem o cara que é bom em fechamento de venda. E depois o cara que faz o acompanhamento. Antigamente era uma pessoa só fazia isso tudo. Às vezes ela era melhor numa coisa, melhor noutra. E às vezes, poxa, eu não sou um bom vendedor, porque eu não sabia fazer as 4 partes. Ele pegou um processo de venda, foi a campo, notou como é que funcionava e quebrou o processo de vendas em 4, 5. E utilizou a pessoas mais especializadas para cada ponto. Ele criou um novo processo. Tá? Os protocolos, tá? Os sistemas, e aí envolve software também, propostas metodológicas, inclusive para pesquisa, né? Formas de pesquisar, formas de fazer não sei o que dentro da pesquisa, assim, não sei, né? Eu tenho um método que cara, para quando eu vou fazer estatística, para entender a leitura da estatística, eu faço isso. Não sei, tá? Estou citando aqui o que vem na cabeça. Poxa, eu fizesse isso dar resultado, tá? Eu consigo ganhar bastante tempo para. Legal, tá criando uma ferramenta nova, tá criando uma tecnologia nova. Isso vale a pena ser comunicado para o mundo, tá?
Olha só, pessoal, manuais de operação, tá? É algo que às vezes é só intuitivo, é só subjetivo. Eu criando um manual, ele pode servir como um artigo tecnológico, tá? Dentre outros artigos. Se vocês olharem isso que eu falei para vocês agora há pouco, do uso de algo que já existe, que é um artigo de aplicação, mas se eu contar a história da aplicação de algo que já se faz, que já se sabe como é que é, numa empresa, se vocês olharem o que eu tenho, um caso para ensino, né? Eu posso utilizar como um artigo de aplicação que vocês dificilmente vão conseguir publicar, mas eu posso usar essa aplicação dessa ferramenta já existente e contar a história de como foi aplicada na empresa X, da padaria da tia Joana, né? A aplicação do fluxo de caixa na padaria da tia Joana é um jeito que eu posso ensinar como se aplicar fluxo de caixa. Então, eu tenho um caso para ensino. Então, o fenômeno ele pode ser trabalhado e visto, e tem publicação e tem artigo, né, que segue um procedimento, e o mesmo fenômeno ele pode virar, se não virar um artigo tecnológico, ele pode virar um caso, se não virar, ou ele pode ser um artigo científico, se eu estou só querendo entender. E aí esse quadro aqui é muito interessante, tá? Olha só. Primeiro ponto. O estudo é uma pesquisa básica ou aplicada? Aplicada é isso que eu estou falando, direcionada ao mercado, desenvolve uma tecnologia ou não? Poxa, se ela é básica, eu tenho um artigo científico, eu não tenho um artigo tecnológico. Já morre aqui. O que eu tenho? Um científico. Tá? Não, Gerson, ela é aplicada. Beleza. Ela foca na compreensão do problema, aplicada é quando ela vai para o empírico, né? Foca a compreensão do problema, a solução. Não, Gerson, ela foca a compreensão, eu procuro entender como é que... Pô, então tu tens um artigo científico tradicional, tá? Não, Gerson, eu estou apresentando uma ferramenta, ela é voltada para a solução do problema. Ah, legal, então nós já passamos duas etapas. É uma pesquisa aplicada e ela foca na solução. Legal. Aí vem o ponto central. A solução é nova? Ah, não, Gerson, isso aí já é feito pelas empresas e tal. Se ela não é nova, mas o problema dela é novo? Não, também não. É uma coisa que acontece, eu só estou contando como é que é aplicado o fluxo de caixa. Então, eu tenho um caso para ensino. Eu não tenho um artigo tecnológico. Agora, não, Gerson, a solução é nova. Eu desço mais uma etapa. Agora, se eu digo que a solução é nova, o problema é novo. É? É. Então tá. Aí eu vou para o último passo. A comunicação, a forma de escrever, tem foco no participante ou é feito só para acadêmicos lerem? Não, ela tem foco no participante. Eu uso essa linguagem profissional. Aí eu tenho um artigo tecnológico. Então, as condições para eu ter um artigo tecnológico é que ele precisa ser uma pesquisa aplicada, com foco na solução do problema, trazendo um elemento novo, tá? E com foco no praticante. Aí eu tenho um artigo tecnológico, tá? Por isso é tão difícil, às vezes, sair novos artigos, porque eu preciso de um domínio muito grande do campo, né? Eu vou falar sobre... como eu falei, eu vou falar sobre proposta, agência de marketing digital. Poxa, eu estou tão imerso nesse campo, toda a vida eu ouço reclamações. E aí fica aquela coisa, a empresa fica insatisfeita por ter contratado aquela empresa, mas a empresa diz, cara, nós fizemos as melhores postagens, era tudo certo, nós fizemos uma postagem tão linda, usamos uma foto no... Ou seja, divergiu, né, o objetivo. Como eu conheço muito bem o campo, eu consigo desenvolver ou propor uma solução para aquilo ali, tá? E outro ponto que eu vejo muita gente errando num artigo tecnológico é porque ele vem com uma solução e diz, mas eu estou aplicando essa solução numa padaria. Não, eu sei que é numa padaria,
mas o fluxo de caixa já é algo consolidado, já é algo conhecido, já tem uma disciplina de gestão de fluxo de caixa. Só porque estás aplicando uma padaria, eu não estou trazendo basicamente nada novo, porque não estás mudando o procedimento do fluxo de caixa, estás aplicando simplesmente a uma nova empresa. Agora, se para pequenas empresas muda, aí eu tenho que dizer, não, pessoal, olha só, a partir de hoje, esse fluxo de caixa que a gente aplica, ele funciona muito bem, então, mas para pequenas empresas, eu fiz melhorias aqui, esse aqui funciona melhor. Então, eu olho para o mundo e falo isso. Olha, eu desenvolvi uma tecnologia nova de gestão de fluxo de caixa. E aí eu apresento esse. Agora, só a aplicação não é. E é onde que eu vejo muitos dos erros, tá, de artigo tecnológico. Os erros principais. Quando fala tecnológico, o pessoal já pensa em software. E aí, no Ixis, por exemplo, eu vou dar uma apressadinha, porque daqui a pouco o tempo acaba. No Ixis, por exemplo, veio o pessoal aqui da psicologia e eles desenvolveram o aplicativo que liga pessoas com autismo a estabelecimentos comerciais que atendem com essas pessoas. E vieram com software. Pessoal, o software não é o artigo tecnológico, ele é o produto tecnológico. O que é o artigo tecnológico é o processo para a construção disso. Então, o artigo seria processo de construção de softwares para, eu não sei como é que chama isso, mas para pessoas com... aí pode ser usado para pessoas com Down, e aí quais os estabelecimentos comerciais que atendem essas pessoas... pessoas, sei lá, com pressão alta, deve ter algum tipo de pessoas com obesidade, né, que pode ter algum tipo de adaptação. Então, o aplicativo em si, ele não é o artigo tecnológico, ele é o output. Agora, o processo como é que eles fizeram isso? Pô, primeiro que eles são professores. Eles tiveram que entender as necessidades das pessoas com autismo. Eles tiveram que entender o que as empresas, para atender bem essas pessoas, precisam ter. Dois processos. Eles precisaram captar essas empresas. Como é que foi feita essa captação? Então, como captar as empresas é um terceiro processo. Como adaptar ainda as empresas, além do que dispostas ao que fazia, é um quarto ponto. Então, o artigo tecnológico é essas 4, 5 etapas colocadas no papel. E o nome do artigo poderia ser Desenvolvendo softwares para pessoas com necessidades especiais. Desenvolvendo aplicativos para pessoas, que aí eu posso usar a mesma que ela fez para pessoas com Down, para as outras necessidades especiais que eu comentei ali. Eu só mudo o tipo de necessidade, mas a forma de eu identificar as necessidades, de eu identificar as empresas, de eu comunicar com as empresas, é o mesmo. Então, o processo é o artigo tecnológico. E eu vejo muita gente baseando-se só no final, no software. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Agora, eu vou para uma parte que é como escrever o artigo tecnológico. Mas antes disso, eu vou voltar aqui. Eu queria saber se tem alguma pergunta sobre isso, para depois eu faço o protocolo do como que é. Luiz, pode ser dessa forma? Pode, sem problema, você é que define. Bom, eu vou aproveitar o gancho, eu já vou fazer uma pergunta que eu acho que ficou bem evidente para mim, talvez eu esteja errado. Mas também pode ficar aberto aí para os demais que queiram também fazer perguntas, tá, pessoal? Só colocar aí no chat que a gente já passa para o Jailson. Jailson, eu coloquei uma anotação aqui que me chamou a atenção, né? Que eu acho que tu pode responder isso melhor do que eu. Eu já tenho alguns artigos tecnológicos, mas o foco do artigo tecnológico, né, pela tua colocação, é no como fazer, né, não no porquê fazer. É mais no como fazer do que no output, no que eu vou entregar, né? Então, como eu falei, as pessoas acham que é o software o artigo tecnológico. Não, o software é exatamente o output, é o que saiu daquele processo. Mas
o como fazer algo é muito importante. Então, por exemplo, eu vou trabalhar ali um aspecto interessante que é do diagnóstico para empresas que vão contratar empresas de marketing digital. Para empresa de marketing digital, é um como, né, Luiz? Porque, tipo, cara, como é que eu faço um bom briefing? Então, eu dependo de uma pessoa. O cara iluminado, que sabe fazer as perguntas certas, não sei o quê. Poxa, eu e a Lu estamos estudando há algum tempo quais são essas perguntas certas. E a gente tem que buscar ter certeza que aquelas perguntas vão trazer muitas informações que vão ajudar a empresa depois, né? Então, o que, né? Temos um artigo, eu e o Luiz aprovamos um artigo agora no Enampad, que eu fui lá apresentar. O Luiz fez desenvolveu uma ferramenta de maturidade de outsourcing, tá? Para offshore. Então, basicamente, eu quero saber qual a maturidade na produção, né, o grau de maturidade dessas empresas que vão terceirizar para mim. Poxa, antigamente isso não, essa é uma empresa boa. Aquela lá também é boa, mas era totalmente subjetivo e dependendo de. Às vezes a pessoa atendeu bem e a gente fala que a empresa é boa. O Luiz desenvolveu uma ferramenta com várias perguntas e muitos cálculos e o score, que no final diz: ó, essa empresa tem uma pontuação 8,5. Não, então é uma empresa classe A. Ó, essa empresa é 7,5. É B. Então, beleza, eu quero sempre as melhores. Mas às vezes só aquela empresa A não tem demanda para atender não tem produção para atender toda a minha demanda. E agora, para onde que eu vou? Eu acabo, essa aqui, ó, tem um score 7,9. Não é o ideal, mas é melhor que a outra que tem um score 6. Então, de certa forma, o Luiz processualizou, ele explicou como fazer essa, é, essa escolha dessa empresa que vai terceirizar para a gente lá fora. Né? Então, é nesse sentido, né, Luiz? Então, e aí tem um desafio que eu estou fazendo uma parceria com o Luiz para alguns artigos, que o nosso modelo de entrega no PMP-GIL, por exemplo, ele é de dissertação no modelo tradicional. E como eu vou fazer essa dissertação virar um tech? Então, dá para fazer até um artigo tecnológico depois de como fazer um artigo científico virar um artigo tecnológico. Vocês notam que é um como fazer. Eu crio um manual de como fazer. Eu estou criando um artigo tecnológico. Eu estava pensando, estava comentando com a Lu, como aplicar caso para ensino. Caso para ensino está em alta, a gente aprova um monte na Univale. E aí, cara, mas como é que se aplica caso para ensino? Olha, eu aplico dessa forma. A Eleandra fala, eu aplico dessa forma. A Lu aplica dessa forma. A Lu faz um método aí que ela faz umas brincadeiras, né? O Vitor, lá da UFRJ, da Copiada, ele faz de outra forma. Tá, vamos criar um artigo tecnológico explicando como é que se aplica caso para ensino. Pô, todos os professores que aplicam o caso para ensino podem beber dessa fonte. Eu estou criando quase que um manual. Então, isso é um artigo tecnológico. Tá? Nós estamos criando um agora, por exemplo, com uma aluna, nós estamos se incomodando bastante até, eu e a Lu, mas é uma aluna de graduação que ela quer plano de negócio, é um negócio que encanta ela. Só que ela diz, ó, meus amigos são da área de games, eles acham uma dificuldade abrir uma empresa e eles acham difícil entender como é que é um plano de negócio. O que a gente fez? Aí ela assim, vamos gamificar, vamos criar um jogo para aprender plano de negócio. Então, a dinâmica não é o jogo, depois o software, é como ensinar um futuro empreendedor por meio de um jogo de plano de negócio. Então, a gente gamificou a ideia do plano de negócio, que existe um modelo do Sebrae, que seria já praticamente um artigo tecnológico. Passo a desenvolver as estratégias mercadológicas. Aí liga com o financeiro. Só que para um cara que não é da nossa área, é muito difícil entender isso. Então, a gente vai gamificar esse processo para ser mais fácil de pessoas leigas entenderem como fazer um plano de negócio.
Então, a ideia do processo vai ser a gamificação do plano de negócio. Né? O Bruno conversou comigo também, o Bruno está aí na sala, mas, por exemplo, o Bruno vem da área da engenharia de produção. Cara, lá tem muita coisa. Lá se produz muito, porque lá o Luiz também e tal, o Charles, essa área produz muito processo, melhoria de processo. Isso cabe muito ao artigo tecnológico. Isso vai ajudar as empresas. Qual é a dinâmica do artigo tecnológico? É que antigamente isso era publicado, beleza, 3 pessoas na banca aplaudiam, beleza, passei, iria para um artigo que 3 pessoas no mundo iam ler. Agora não. Agora nós vamos fazer um artigo que ele fala fácil para o praticante, que ele pode dizer, é assim que faz, é. Então, eu monto esse processo na minha empresa. Boa. Então é isso aí mesmo, né? Que a gente sempre faz essa pergunta, como? Né? O como é mais importante do que o resultado final. Claro que ali na dissertação, né, no PMT-GIL, por exemplo, a gente sempre vai ter que ter um artefato, um resultado que pode ser replicado e reaplicado, né? Esse é o ponto central do artigo tecnológico, tá, Luiz? Eu pulei ali, mas é o seguinte: a generalização do tipo, eu fiz algo que serve para as empresas, para a maioria das empresas, ou para todas as empresas, seja todas as empresas do mundo, como uma SWOT, por exemplo. SWOT é um exemplo perfeito. Poxa, como é que eu analiso ambiente? Alguém foi lá e fez um quadrante 2x2. Pontos fortes e fracos que eu olho para dentro da empresa, ameaças e oportunidades que eu olho para fora. Ele criou uma forma, uma ferramenta de análise de ambiente. Ambiental. Coisa mais simples do mundo. Isso. Outra ferramenta que eu acho que tem essa pegada é o Business Model Canvas, né? Que também nasceu de uma tese e aí ele criou essa... O Osterwalder, o business... A galera falava, cara, modelo de negócio, mas era tão subjetivo. O que é modelo de negócio? Como é que eu boto no papel um modelo de negócio? Ele, cara, vamos fazer o seguinte: em 13 etapas, tu vai me respondendo o que vem na tua cabeça, né? Ou nas tuas pesquisas, o que tu. E aí ele desenvolveu um método que explica ou que dá para fazer um modelo de negócio. É um resumo, né? Ele só botou no papel, ele organizou. Esses dois exemplos eu acho que aí tem muito a ver com isso que tu falou, né? Que é essa generalização, né? Ô, Luiz, eu tenho dentro da área de venda, a gente trabalhou muito tempo e eu tinha um problema que era as vendedoras venderem, né? No loja de varejo. A gente criou não fui eu que criei, foi a empresa de consultoria com a qual eu trabalhava. Ela desenvolveu um método que era um meta PCX. Era atividade, arrumar a vitrine. Todo dia o gerente definia uma meta. Aí a pessoa sabia que podia chover canivete, mas ela tinha que ir para a loja arrumar a vitrine. Meta era meta diária. Vocês não têm noção, tem vários artigos trabalhando em cima disso, como eu dou uma meta de venda para vendedor de 100 mil reais por mês. Cara, trava a cabeça dela. Agora, se eu quebro por dia, tem que vender 3 e pouco. Eu consigo vender 3 mil e pouco hoje. O dia, consigo vender 3 mil e pouco hoje. E quebrar a meta de diária. E PCX eram os contatos, prospect, clientes e ex-clientes. Então, tens que fazer tantas ligações para os prospect, tantas ligações para clientes e tantas para ex-clientes. Fazendo isso, as vendas aumentavam em torno de 42%, 43% nas empresas que a gente atuava. Simplesmente porque a vendedora chegava assim, eu fui lá vender. Ela ficava lá meio que sem fazer nada. Quando a gente botou isso, ela tinha um objetivo. Uma ferramentazinha simples que pode depois ser comunicada como um artigo tecnológico. Né? Então, essas ferramentas, quando a gente pensa em ferramentas, a gente pensa, né, tecnologia, a gente pensa em software. Não. Às vezes, pequenas mudancinhas, pequenos ajustezinhos. Tá? Muito bem. Vamos em frente, então? Não tem Vamos nenhuma lá. pergunta aí. Deixa eu só abrir outra janela aqui, que é a estrutura do artigo tecnológico. Pessoal, essa estrutura também poderia ser um artigo tecnológico de como criar uma estrutura de artigo tecnológico, tá? E o Gustavo Mota, no artigo dele na Hack de 2017, ele fez um manual. Vocês viram que manual pode ser artigo tecnológico, né? Ele criou um manual de uma estrutura de um artigo tecnológico. Tá? Então, primeiro,
quais os critérios para avaliação, tá? Clareza e objetividade. Eu estou falando para gente que toca uma empresa, tem que resolver 30 problemas por dia, ele não pode perder tempo de ler 30 páginas com aquela escrita rebuscada, com aquelas estatísticas pesadas. Ele quer clareza e objetividade. Então, querem escrever artigo tecnológico, tem que ter isso, o rigor metodológico precisa ter, mas isso está embutido na nossa escrita. Tá? Então, o próprio título já tem que vir bem direcionado, e o resumo é aquela coisa. O cara, a hora dele é muito cara, né? Por que ele vai ler o nosso artigo? Então, o nosso resumo tem que ser muito bom. Tá? Então, é a introdução barra resumo, tá? Expor a situação, problema e a oportunidade de melhoria, já de cara, para o cara saber, ó, putz, me identifiquei, estou precisando disso. Tá? Um breve diagnóstico do problema, depois eu vou trabalhar nisso aqui com vocês. Sinteticamente, os procedimentos utilizados, eu preciso dizer para ele que eu tive rigor científico, então não nasceu do nada, não nasceu da minha cabeça, não, nasceu com base em pesquisa aqui, pode ser uma pesquisa-ação, pode ser uma pesquisa qualitativa, uma quantitativa, não sei, mas eu mostro para ele que realmente, tá, eu tive procedimentos científicos para o levantamento desses dados, tá? E como eu resolvi isso? Uma breve explicação de como eu resolvo. Por meio de um quadro chamado Canvas, eu me proponho a resolver o problema da explicação do modelo de negócios. Tá? E depois concluir dizendo, isso é muito importante, porque a partir de agora, as empresas que precisarem num pitch, as startups que precisarem no pitch de venda mostrar do que se trata a sua empresa, poderão utilizar esse modelo. Então, eu estou dizendo a minha relevância. Tá? Basicamente, o que toda revista pede, né? E aí vem as partes. Primeira coisa, a RAC exige, a Univale para graduação não exige, mas eu para os meus alunos eu boto. Uma página e meia de teoria. O supra-sumo para explicar de onde é que tu tirasse o olhar teórico desse negócio. Tá? Por exemplo, o artigo do Vinícius ali do acordo de cotistas, se eu estou falando de acordo de cotistas, eu estou falando de governança corporativa. Então, ele explicou no artigo dele, em uma página e meia, tá? A teoria de governança corporativa, tá? Sob a teoria do Jensen. Tá? Então, ele diz, ó, isso aqui eu não tirei do nada, tá, pessoal? Eu entendo do que eu estou falando, eu entendo da teoria. Foi olhando para a teoria e olhando para os problemas reais que eu montei isso aqui. Então, aqui, tu se demonstra como pesquisador. Tá? Primeiro ponto. Segundo, né, que eu boto como 3 porque eu boto como introdução como 1. Contexto e realidade investigada. Se eu estou advindo, tá? É um exposto, eu olho para uma empresa, vejo que a empresa faz algo e vou contar isso para o mundo. Eu vou dar contexto daquela empresa. Eu vou explicar como é que é a empresa, no que ela atua, quantas informações importantes para a pessoa entender, poxa, tem a ver comigo ou não. Se eu estou falando de algo que eu não olho para a empresa, e sim desculpa, antes era um ex antes, agora é um exposto, ou seja, eu olho para o mercado, dada toda a minha experiência de mercado, poxa, eu vou criar uma ferramenta para empresas de marketing digital. Aqui eu dou o contexto do marketing digital no Brasil, do mercado de marketing digital do Brasil, do setor de marketing. O marketing digital no Brasil é composto por, em média, não sei quantas mil empresas, gira em torno de não sei quantos milhões de dólares ou de reais nesse mercado. Não existe grande market share de grandes agências, então é algo bem diversificado esse mercado. Eu vou dar uma ideia do mercado que eu estou falando ou da empresa que eu estou falando. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes o artigo tecnológico diz, cara, o que o cara está falando de empresa de marketing digital? Para que eu vou querer ser... Não, quando eu olho que, poxa, gira não sei quantos milhões desse mercado, cara, é um mercado interessante. Né? Ou eu falo, por exemplo, esse que a gente está fazendo do plano de negócio, ele trata de planejamento. Né?
nós vamos tratar do contexto das micro e pequenas empresas no Brasil. Quantas são abertas, quantas fecham, quantas dessas fazem planejamento estratégico, quantas não fazem. Então, eu vou dar uma dimensão desse mercado. É muito importante. Uma página e meia, para deixar o leitor informado daquele mercado. Terceiro, e aqui no caso quarto, e que eu considero mais importante. Eu e o Jeff sempre brincamos que esse aqui é o mais importante, eles querem aquele lá, mas vocês precisam provar o problema. Esse é o campo que fala do problema. Porque é o seguinte, por que está se propondo a melhoria? Ah, não, porque lá na minha empresa... Não. Isso é um problema da tua empresa. Já existe isso aqui, ó. Não, então o que a gente faz aqui? A gente prova o problema. A gente prova que esse problema não tem uma solução, a gente só contorna. A gente prova que isso gera um contratempo. Por exemplo, esse do planejamento estratégico, a aluna vai entrevistar 3 professores ligados ao plano de negócio. Para quê? Porque para eles expressarem a dificuldade que é ensinar plano de negócio e que, poxa, poderia ter algo que facilite esse aprendizado, porque o aluno não consegue entender o que ele está fazendo, ele só vai fazendo os cálculos que o orientador pede. E pensem, nem estou falando de aluno, pensa um cara que vai no Sebrae e pega eu queria fazer um plano de negócio, pega aqui, ó, baixa lá esse artigo, tem 30 páginas, vai preenchendo. Ele não sabe o que ele está preenchendo, porque ele não entende o que ele está fazendo. Então, eu vou provar que o entendimento daquilo ali, para quem não é da área, para um leigo, ou para quem quer empreender, mas não fez um curso de administração, é muito difícil. Então, eu vou explicar a situação do problema. O Vini, nesse artigo da Hack, que eu vou usar no treinamento na quinta-feira, ele demonstra que aí ele usou o caso de uma empresa, que aí pode ser extrapolado, mas ele olha para isso aqui e diz, cara, ele demonstrou o conflito gerado por falta de um tipo de acordo. Então, ele demonstra que realmente existe esse problema nas empresas. Né? O dele é governança corporativa para pequenas empresas. 2 sócios, 2 amigos montam uma empresa. Esse cara casa. E aí, a esposa vai trabalhar na empresa junto, tem filho. E aí, o filho vem e vai assumir a gerência financeira, vai gerir. Não. Então, ele cria N regras, tá? Mas ele relata ali que não ter isso, tá? É muito problemático. E ele faz uma forma interessante, eu gostei, ele faz blocos de problemas. E depois, lá na outra parte, ele apresenta a solução para cada bloco de problema. Então, eu vejo muita gente achando que tem um problema e quer desenvolver algo. A primeira pergunta que eu faço, tá, me prova que isso aí é um problema. Porque lá, não, mas isso se resolve. Eu faço meio que um advogado do diabo, porque a primeira coisa que eu vou dizer, cara, mas isso não é um problema, isso já existe solução para tal. Ou isso é um problema da tua empresa. No geral, o mercado se utiliza disso aqui, ó. Então, o primeiro ponto é eu provar o problema. E aí eu vou usar o quê? Estatística quantitativa, né? Mas a análise quantitativa por meio de estatística, por meio de coleta de dados, que pode ser survey, pode ser até dá para trabalhar com experimento e tal. Qualitativamente, entrevistas, né? Eu fiz um que está em andamento agora, que o cara está querendo fazer gamificação para a equipe de vendas. A gente tem que provar que existem certos problemas da área comercial ou de vendedores. A gente foi o quê? Entrevistou representantes, clientes, gerentes de venda, para provar o problema X que a gente está tentando resolver com a gamificação. Né? Que a gente quer resolver exatamente a acomodação do vendedor ao longo do tempo. Então, a gente foi entrevistar, não, realmente, ele vinha aqui semanalmente, agora ele só telefona, manda um zap uma vez por mês, então a gente quer fazer o quê? Propor uma ferramenta que é gamificada, que aí vai criar, assim, mexendo com o ego e com premiações vindas e tal, e aí realmente vai mexer com aquele vendedor. Então, mas primeiro nós temos que provar que a acomodação do vendedor é um problema. E aí a gente tem que ser, de novo, o artigo tecnológico, ele precisa ser generalizável.
grande parte das empresas, ou a maioria das empresas, tem um problema de acomodação? Sim, tem. Então, a gente vai desenvolver uma ferramenta para isso. Por quê? A nossa solução precisa ser generalizável. Ela não pode funcionar só para a empresa que eu estou olhando, para a empresa que eu estou trabalhando hoje, porque aí ela é muito específica. Tá? Eu posso olhar, eu tenho que olhar para o mundo e dizer, cara, isso aqui que eu criei para minha empresa, eu posso aplicar na empresa X, na Y, dizer, o grupo ali, o Atria, que é o grupo do Charles, da Ruby e da Isadora, essa ferramenta deles de crescimento de uma startup, cara, toda startup que quer crescer, que quer alavancar, pode usar o método deles daqui para frente. Mas eu tenho que provar que, cara, crescer é um problema. Eles têm uma boa ideia, lançaram, só que agora eles não sabem mais o que fazer. Então eles vão provar que existe esse problema para depois apresentar a solução. E a solução, ela, no caso desse trabalho que eu estou fazendo de planejamento, a menina vai propor aí o jogo. Nós vamos propor um jogo tabuleiro. Não é só botar o jogo. Nós temos que explicar cada parte desse jogo, por que é usado dessa forma, para quê? Se a pessoa quiser recriar, cocriar, refazer, vai estar ali o passo a passo daquele processo. Se ela quer fazer daqui a pouco, legal, mas é para plano de marketing. Dá para fazer? Dá. Utiliza o mesmo método. Então, aí aqui eu apresento a proposta. Eu adoro brincar quando eu for fazer treinamento ou quando eu vou orientar, falar aqui do House, né? Eu adoro a série House. Já é meio antiguinho, eu revelo um pouco minha idade, eu sei. Mas o House, ele é muito fera em detectar problemas. A base, entre aspas, teórica do House é diagnóstico. Se vocês olharem no House, os caras chegam com umas coisas muito loucas lá, com vários sintomas, e ele tem que dizer qual é o problema, porque... E aí eles fazem aquelas salas de diagnóstico, não sei o quê. E aí eles montam, para quê? Para provar o problema. Tá? E depois a solução já existe remédio para praticamente todas as doenças. O problema, a situação é provar esse problema. Tá? E depois, no caso ali, é uma extrapolação. Já existe o remédio que eu uso para isso, eu posso usar para isso aqui. Né? Mas não menos importante. Então, até eu e o Jeff brincamos disso aqui, que eu digo que muito importante é o problema, ele diz que o mais importante é a solução. Aí eu fico, mas sem a solução não tem problema. Sem o problema não tem a solução. A gente estaria com a Covid até hoje. Mas se a gente não entendesse o que é a Covid, então a gente fica brincando nisso aqui. Na verdade, é os dois, né? A gente está construindo um artigo tecnológico, e é uma nova tecnologia. Mas o que a gente apanha muito de avaliador em artigo tecnológico é exatamente o processo de... Ele vai dizer, cara, isso não é um problema. Isso é um problema da tua empresa, é particular teu. Eu tenho que provar que esse problema é generalizável. Tá? E depois eu crio essa ferramenta que é generalizável, que é estendida a basicamente todas as empresas do mercado ou as empresas daquele setor, né? Ela mais do que ser replicada, ela é generalizada. Replicada é olhar assim, olha, eu acho que eu encaixo naquele, eu vou usar a mesma... Não, ela tem que... Todas as empresas, né, daquele setor ou daquele podem usar aquilo ali e realmente vão ter resultado. E depois eu tenho que provar a minha contribuição. Assim como eu provo o problema, eu provo que isso aqui vai mudar alguma coisa, vai criar um impacto. Tá? Então, eu trabalho esse contexto e aqui vocês têm que ser muito bons de storytelling. Aqui realmente vocês têm que ser convincentes, tá? Para dizer, cara, eu criei isso aqui porque isso vai mudar a forma que vai mudar a forma de ensinar plano de negócio, é a forma que vai mudar como as agências podem fazer diagnóstico do cliente. Tá? Então, essas partes são muito importantes. Tá? É claro que a gente pode estender isso aqui ao máximo, mas também existe o artigo ali, o manual do Gustavo Mota, que é da onde eu bebi, também da fonte que eu bebi, e que vocês podem ler aí, depois eu vou passar aí para o Luiz, ele distribui para os integrantes do grupo aí esse manual. Luiz, dado o tempo, é isso aí. Grande apresentação aí, Jailson. Parabéns aí, foi muito claro, muito preciso nas suas colocações. A gente agora abriu aqui as perguntas, a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, depois eu passo a palavra aí para o André também, e para o professor Crisanto, se quiser também fazer, qualquer um outro que queira.
eu queria que tu falasse, eu acho que tu falou uma coisa interessante, o que é o artigo tecnológico, né? E qual que é a estrutura, quais são as partes importantes. E eu tenho uma questão que eu acho que é importante para todos também, principalmente aí para os alunos do PMPGIL, é a questão aí de os critérios para submissão e validação desses artigos no programa. Queria que tu falasse rapidamente sobre isso. Como é que é, Luiz? Desculpa, cortou aqui, eu não consegui ouvir. Os critérios para submissão, né? Onde que eu posso submeter, quais são a validação para que isso seja considerado um artigo tecnológico válido e que conte pontos para o programa, por exemplo. Isso, para contar pronto para o programa, nós temos que procurar revistas, e aí é uma decisão que eu acho que futuramente eles vão ter que rever isso, mas a revista tem que ter uma seção chamada artigo tecnológico. Ainda se publica bastante, várias revistas aceitam, mas ela publica no meio do artigo científico. Aí, para valer pontos para o programa, a CAPES não aceita. Então, tem que buscar revistas que tenham esse campo específico, assim como tem algumas, tem 10 artigos, 15 artigos e um caso para ensino, tem a seção de casos para ensino, ela tem que ser seção de artigos tecnológicos, tá? E aí eu vou dar uma dica. Se vocês não procurarem essas revistas, a RAC tem, hoje a Alcance tem, tá? Eu sei que me falaram que esqueci o nome da revista, mas depois a gente pode passar a lista também. Algumas revistas têm esse campo específico. Depois da decisão da CAPES também, que tem que ser dessa forma, várias revistas estão se adaptando. Tá? Então, de certa forma, se eu não mandar para esse campo específico, eu corro o risco de que o avaliador não entenda que é um artigo tecnológico. E aí vem aquelas considerações, faltou a descrição da pesquisa, ou faltou o campo de método. Ele nem entende que é um artigo tecnológico e ele analisa como um artigo científico. Né? E aí nós levamos pau. Outro ponto, assim como quem publica caso para ensino, às vezes dá de cara. E às vezes quem publica caso para ensino tem o cara, o estudo de caso precisa mensurar as perguntas. Cara, é um caso para ensino, velho. Não é um artigo, não é um estudo de caso. Lê certinho o que está escrito ali. E o avaliador não vê dessa forma. Então, nós, como artigos tecnológicos, corremos esse risco. Por isso que é legal mandar para a seção de artigo tecnológico das revistas. Eu sei que hoje a RAC tem, a Alcance tem mais. Agora, se a GV Casos, que é de caso para ensino, colocou a seção de artigos tecnológicos. Ontem eu descobri mais uma, que também é da FGV, mas é da EBAP, que também é uma revista agora de artigos tecnológicos e também tem caso para ensino, tá? E as tradicionais agora estão se mexendo para botar essa seção. Ótimo. André, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Levanta a mão aí. Esperar o pessoal, vamos ver o que eles vão. Não, acho que não devia esperar, André. Já está acabando aí. O Jair falou também. Eu vou recuperar aqui Tá vendo? Você achava que a professora Cristiane Pedron, que veio falar sobre Design Science, eles têm uma revista também, acho que é para extrato B2, B3 antigo, né? Mas que também só de casos. Eu vou recuperar com ela aqui, a gente pode mandar também. E como o Jair falou, concordo. A gente pode fazer uma lista depois, né? Os artigos isso, aí que tu falou, Jair, já coloquei aqui no chat. De casos, de artigos tecnológicos, né? E o Enampad agora também, o Jair estava falando, né? Essa sessão agora desse Enampad foi o primeiro que teve, né? Essa parte só de tecnológico. Profissional, né? Foi meio estranho, assim, quer dizer, não estava muito claro, às vezes era um relato de caso, né? Uma coisa assim. Tanto que a gente ainda está. Tem muito artigo de aplicação, né, André? Então, assim, a gente não sabe. Acho que a decisão do grupo vai tomar se a gente deixa dentro da divisão de ESO uma área só para artigos tecnológicos, né? Porque também fica competindo duas chamadas num Enampad, quer dizer, tem uma seção só para artigos aplicados, mas que tem um formato mais flexível. Eu acho que talvez, ou se você mantém dentro da área uma chamada específica para tentar
criar a cultura dentro da área e poder receber uma opinião mais direta de pessoas da área, né? Então, eu não sei ainda como vai ficar, mas de qualquer forma, deve aumentar bastante a submissão, né? A oportunidade de submissão para congresso e, como o Jesus falou depois, obviamente, para revistas. Internacionalmente, a gente não tem ainda muitas opções, né, Jailson? Assim, mas... Eu gosto muito da Business Horizons e da California Management, né? Que fica aí o desafio para alguém que, né, se nós conseguirmos publicar lá, é porque realmente nosso gabarito está alto, né? Como o Jesus falou, são revistas que elas também trabalham muito o currículo do autor, né, para publicar lá. É um conjunto de critérios, assim. O que não quer dizer nada, mas é como a Harvard Business Review. Eu estou com o artigo pronto convidado, ela não é artigo tecnológico, né? Mas você tem, mas são excelentes. Eu também uso até nas minhas aulas porque faço essa conversa. Eu tenho um artigo pronto aí para essa California Business Review. Já está. É bem interessante. Né, então, assim, convidando os alunos para ler, né? Porque a gente só vai conseguir estar íntimo dessa modalidade se a gente lê artigos dessa modalidade. Então, os artigos da HBR, eles são um pouquinho diferentes desse método que a gente trabalha aqui, mas, pô, é um artigo escrito pelo Kotler, é um artigo escrito sei lá, pelo Porter, né? Aquele artigo de 2006, 2011 sobre impacto social, que eu sempre falo muito, é artigos da HBR. Então, e no Brasil tem uma que eu gosto muito também, que eles chamam de artigo executivo. Ele é menor ainda que o artigo tecnológico, que é a GV executivo. É um artigo de 3, 4 páginas, que é o suprassumo da teoria com a prática, e o cara escreve sempre muito bem. É bem legal esses artigos aí, de artigos executivos aí. Sim. Bom, André, acho que nós temos que finalizar, porque o Jailson agora tem aula, né? Hoje ele tem aula. Isso. E não sei se tu também tem aula, e hoje eu não tenho, mas eu tenho 2 orientações agora já na largada aí, na sequência. Tem meus alunos que estão aí assistindo e vão vir para cá depois, mas eu queria já agradecer o Jailson, cara, porque foi fantástico. Eu acho que quem está aqui... e vai ter quinta-feira agora uma outra modalidade, né, Jailson? Ainda com mais envolvimento. Só para entender... a quinta-feira à tarde, os professores, né? Coordenadora do PMPGIL, fez um convite aí aos professores, e os professores vão selecionar alguns alunos para já estimular a produção de artigo tecnológico. Então, os professores vão trazer alguns alunos que vão vir presenciar a palestra, o workshop, na verdade, treinamento, sei lá como é que é o nome disso, e a gente já vai começar a discutir algumas temáticas, e a gente vai ter uma reunião lá na frente, em dezembro, para saber o andamento. O que a gente quer é exatamente incentivar a construção dos artigos tecnológicos. Pessoal, eu agradeço, tá? Fico à disposição. Pode falar. Obrigadão aí pela tua presença, foi muito bom mesmo. Só queria avisar a todos, né, que essa apresentação, essa reunião, ela vai ficar gravada lá no nosso canal do NPP Log. Depois eu vou compartilhar aí com todos o link. E embaixo ali do link onde você vai assistir, a gente vai também disponibilizar, depois então eu peço que o Jailson caminhe a apresentação para que a gente possa também disponibilizar as pessoas que queiram baixar a apresentação, né, e usá-la. Tá? Além dos artigos aqui que a gente já colocou aqui no chat. Ok? Então, obrigado a todos pela presença e participação, espero que tenham gostado. Então, até a próxima reunião, dia 22/10, que a gente vai ter aí um convidado especial, né, o Ricardo Limonge, que vai falar um pouquinho sobre IA na pesquisa em administração. Tá bom? Ligar a câmera para uma foto, Luiz. Isso. Pessoal, liga aí, quem está aí, liga aí para nós tirar uma foto para postar lá nas redes. Por favor. Isso.
Todo mundo aí abrindo. A Camilinha vai fazer a... Vamos lá, Marcos. Só fera aí, hein? Só fera, hein? Quem me dera trabalhando aqui. O Michael ligou e desligou. Liga aí, Michael. Aí, o Michael é o homem da TI, ele tá cheio de esquema ali. Muito bom. Show de bola, pessoal. Obrigado aí. O dele até acende as luzinhas ali. Ele é outro nível, né? Um abraço, pessoal. Então, aí para vocês. Obrigado. Boa noite, boa semana. Abraço, até a próxima. Gente. Então, dia 22/10 aí. Obrigado, Jailson. Obrigado mesmo, cara. Valeu.